escrito: Adorno, como instituição, é morte. É morto. 6 meses depois, ele morreu, efetivamente. Não convivi com Adorno como fiz com Goldman, que ele também faleceu poucos meses depois de Adorno, em 3 de outubro de 1970. Mas acho que as mortes dos dois apresentam muitas semelhanças. Os dois teóricos humanistas da esquerda alemã e francesa sofreram, durante os anos 68 e 69, uma contestação de tipo revolução maoísta, que eles não chegaram a entender, nem tampouco a orientar. Aqui se marca com toda a nitidez a decalagem entre duas gerações. Adorno e Goldman se pensavam a si mesmos como os pais legítimos da crítica à sociedade contemporânea. Mas os jovens estudantes não tinham os olhos virados para o passado do humanismo revolucionário clássico, senão para outra combinação de valores políticas mais radicais e mais contemporâneas, a Revolução Chinesa. E essa última levava consigo um elemento fundamental do inconsciente contemporâneo, o poder das massas, que ficava totalmente alheio aos outros. Isso ressonava de maneira positiva nas fantasmagorias dos jovens da época, quando, para os velhos humanistas revolucionários, as massas eram principalmente a base política dos fascismos recentes. Então, para Adorno e para Goldman, mestres do pensamento crítico, intelectuais que possuíam uma experiência rica e crítica do movimento revolucionário, os símbolos que veiam do Oriente e da Revolução Maoísta não representavam, nem de longe, uma solução para os problemas das nossas sociedades ocidentais. Essa incompreensão ficou, aos meus olhos, determinante também na morte prematura de Goldman, que tinha nada mais que 57 anos quando ele faleceu. Então, estou falando da dimensão afetiva que se manifesta nessas mortes, e é uma manifestação simbolicamente forte, que não poderia ter se desenvolvido sem que também a teoria seja afetada pela situação e pela época. E para ilustrar essa conjunção do afeto e da teoria, eu vou tomar mais uma vez o caso do Lucien Goldman, porque ele me parece esclarecedor de uma maneira que ultrapassa o caso singular dele, uma maneira para entender as transformações que sofrem as mentalidades durante esse período. E não devemos desqualificar um pensador por ter mudado de posição, como todos mudaram, mas sim entender como esse pensamento se desenvolve em relação com o contexto feito de elementos políticos, estéticos e econômicos. Porque o caso de Goldman não é um caso isolado, Barthes também mudou várias vezes de posição teórica, o Foucault também, e vou comentar mais para frente.
Eu vou hoje só tomar o caso do Goldman. Entre o livro que já comentei, O Deus Escondido, e o livro que temos lido o prefácio para uma sociologia do romance, Goldman abandona a teoria e a metodologia desenvolvida no primeiro trabalho para afirmar, nesse prefácio ao segundo livro, que já não é mais possível nem útil buscar o sentido da produção artística na consciência dos grupos sociais, mas que sim, ela se reduz a ser homóloga das relações econômicas no sistema capitalista. Se trata, do ponto de vista teórico, de uma alteração radical da teoria anterior de Goldman. Em lugar de estabelecer uma relação significativa entre o estado da consciência social e a produção filosófica ou literária, como ele fazia antes, Goldman propõe de substituir essa relação de compreensão, no sentido de Dilthey ou de Max Weber, por uma mera homologia entre o sistema econômico e a forma do romance. Bom, não se trata aqui, nesse comentário, de avaliar essa hipótese de Goldman, nem tampouco de saber se a descrição feita por Goldman da forma do romance está pertinente. Aqui agora só interessa o fato de Goldman ter abandonado uma teoria que ele mesmo tinha desenvolvido e exemplificado durante décadas. Só está em questão, pois, o abandono de uma teoria explícita em vários livros, entre os quais o mais importante, evidentemente, é O Deus Escondido. Mas por que essa mudança? Por que, na virada dos anos 60, esse abandono espetacular? Essa é a questão que me interessa aqui. A nova teoria proposta por Goldman nesse prefácio para uma sociologia do romance apresenta, em realidade, todas as características das teorias estruturalistas. O objeto, aqui a tradição literária do romance, está reduzido a um esquema muito sem graça, o qual elimina voluntariamente as inúmeras variantes que constituem a polpa do fruto literário chamado romance. O que se chama aqui de romance se encontra reduzido a um esquema única. Eu vou citar Goldman. A forma romanesca parece-nos ser a transposição, aqui é a definição, a transposição para o plano literário da vida cotidiana na sociedade individualista, nascida da produção para o mercado. Fim de cita. A tese é tão geral que apenas Goldman precisa desenvolver o argumento. Ele diz somente isso. Existe uma homologia rigorosa entre a forma literária do romance, tal como acabamos de definir, nas pegadas de Lukács e de Girard, e a relação cotidiana dos homens com os bens em geral, e por extensão dos homens com os outros homens, numa sociedade produtora para o mercado. Fim de cita. A meu espanto aqui, o meu espanto aqui reside na capacidade desse modelo de reduzir o romance
toda a história do romance a um esquema tão geral como era o esquema das relações de parentesco elaborado por Lévi-Strauss. A referência que usa Goldman, a sociedade que produz para o mercado, não oferece senão um modelo único por romances tão distantes no tempo e no tipo de sociedade como o Quixote de Cervantes e, do outro lado, o vermelho e o preto de Stendhal, para tomar só dois exemplos tomados por Goldman. Agora, a questão, mais uma vez, é como isso foi possível. Isso foi possível, acho, porque Goldman, radicalizando ainda mais as hipóteses de Lukács e Girard, que já tinham um olhar de metafísica, uma redução a um conceito das sociedades ocidentais a uma só oposição, como se toda essa sociedade fosse fundada só sobre a oposição entre o valor de uso e o valor de troca, como você tem lido nesse prefácio. Não vou entrar na argumentação mesma de Goldman, mas o resultado é que a definição que se dá da sociedade moderna que produz o romance e a literatura mesma é fundada sobre essa única oposição. É aqui que reside o golpe estruturalista característico. Eliminar a complexidade que resulta da dialética entre o valor de uso e o valor de troca, porque no transcurso da história tem uma dialética forte entre essas duas, mas ela foi eliminada em proveito só de uma avaliação positiva e, em boa medida, nostálgica do valor de uso. Então, pressionado pelo contexto de crise do pensamento revolucionário, Goldman procede aqui a uma verdadeira essencialização do valor de uso, como se ele fosse connatural ao homem. Goldman escreve, e escuta bem, você tem lido esse trecho, mas vou repetir, ele escreve: a relação natural, sã, dos homens e dos bens e, com efeito, aquela em que a produção é conscientemente regida pelo consumo futuro, pelas qualidades concretas dos objetos, por seu valor de uso. Mais uma vez, a questão é como é possível que um sociólogo como Goldman possa descrever uma relação social como natural, sã. Relações sociais aparecem e desaparecem no transcurso do tempo, mas não são autênticas ou são em si. Pode ser que a busca de valores se apoiasse sobre as transformações impostas pela generalização do mercado, mas isso constitui um processo que leva consigo vários outros fenômenos. Reduzir, então, a análise a esse aspecto só é simplesmente pensar de olhos fechados. A dicotomia estabelecida entre os dois tipos de valor, uso e troca, a qual constitui um dos fundamentos da crítica marxista e lukácsiana da economia, ofereceu um instrumento crítico aplicável aos comportamentos dos seres socializados, mas não é a única característica dessas sociedades. No entanto, essa dicotomia, aliás, como toda dicotomia,
apresenta o risco de dissimular e borrar um fator fundamental, não só para a história econômica, mas também, e talvez particularmente, para a história da forma do romance. E estou aludindo aqui ao pensamento reflexivo. O pensamento reflexivo faz parte da história do romance. O romance está construído como desenvolvimento do pensamento reflexivo do homem sobre ele mesmo. E aqui, para esclarecer esse ponto, para melhor entender como o pensamento reflexivo entra no jogo entre valor de uso e valor de troca, quero citar outro sociólogo da literatura, bem conhecido aqui no Brasil, acho, que é o Henri Lefebvre. É uma longa citação, vou marcar pausas dentro, mas é uma longa citação, mas acho muito esclarecedora. A mercadoria, forma de um conteúdo. O conteúdo da mercadoria são os objetos, os produtos do trabalho, etc. A mercadoria resulta de uma longa elaboração histórica. Então, a mercadoria está ligada, obviamente, ao crescimento e ao reemplaçamento do valor de uso pelo valor de troca. Né? Valor de troca e mercadoria vêm junto. Então, isso resulta de uma longa elaboração histórica, diz Henri Lefebvre. Paulatinamente, com a divisão do trabalho, com a separação entre a cidade e o campo, se estabelecem relações de troca. E, pouco a pouco, por consequente, o valor de troca fica mais importante. Retomando Lefebvre. O pensamento reflexivo, ele também